Toca aí, investidor, beleza? Hoje temos muita coisa para conversar aqui sobre o Ethereum, tanto na paridade do USDT quanto na paridade BTC. Eu acho que a gente chegou num momento extremamente decisivo, tanto para o Ether, tanto para as diversas outras altcoins, já que o Ether lidera, pelo menos fez isso nos bull markets anteriores, nas alt seasons anteriores. O Ether ele liderou o movimento de valorização das altas contra o Bitcoin. Então, eu acho que a gente chegou num ponto extremamente importante e hoje a gente vai estar discutindo aqui tanto o Ethereum na paridade USDT, mas em especial eu quero comentar sobre o que está pegando lá na paridade BTC, beleza? Então, bora lá. Começando aqui primeiramente com o Ethereum na paridade USDT, e eu quero começar aqui no semanal para conversarmos sobre o seguinte, tá? Isso aqui vocês já estão cansados de ouvir, mas basicamente a maior parte do tempo os ativos andam em ranges, seja esse range um range maior ou um range menor, tá? E no mensal eu vejo aqui um possível range gigante no Ethereum, com o fundo ali por volta dos $1.000, 1.070, e o topo ali por volta dos, vamos arredondar, $2.000. Fundo $1.000, topo $2.000. Então é um range onde a gente fica lá tradando, buscando topos e fundos iguais. Fomos um terço acima, captou a liquidez acima do topo anterior e voltamos para dentro novamente, tá? Um ponto positivo aqui para o Ethereum é que no semanal a gente chegou a apresentar um fechamento acima do topo anterior, mudando a estrutura. Logo, isso me faz acreditar que esse movimento aqui seja uma correção essa que pode ser até mais profunda, para a gente voltar a subir aqui no Ethereum. Beleza? Mas lembra do conceito de lateralização? Então, se a gente dá um zoom aqui no preço, a gente observa que estamos aqui também em um range de lateralização, onde a gente vai ter topos, ou fundos e topos iguais, né? E essa lateralização é justamente a capa desse vídeo aí, né? Que é os 1.500 e os 1.800, o fundo do range e o topo do range. Na minha visão, são os dois pontos que podem ditar o caminho do Ethereum, que seja para alta ou seja para baixa, tá? Dentro do range, eu já estou cansado de falar, mas eu vou repetir novamente, a gente busca compras no terço abaixo, em especial na faixa de captação de liquidez, e vendas no terço acima, em especial na faixa de captação de liquidez, né? A gente teve aqui uma captação de liquidez forte aqui no Ethereum, com diversas confluências, tá? EMA 200 exponencial do diário, região do stop loss antes, LTB, desse canalzinho aqui de baixo, deixou até um grande volume lá em cima. Acho que deu a oportunidade aí de short. E agora voltamos para o meio do range novamente, né? No meio do range, sinceramente, na maioria esmagadora das vezes, eu não vejo particularmente muito o que fazer. É 50% de chance de cair contra 50% de subir, na maioria das vezes. Eu acho que esse é o cenário aqui pro Ether, tá? Então, se for para buscar alguma operação aqui no Ether, eu busco vendas. Se a gente fazer esse pullback, eu acho que pode ser uma boa, uma retração aqui de 618. Ali por volta acima dos 1.700. E compras um terço abaixo. Como a gente já teve esse Hunter aqui acima, se for abaixo, é muito bem-vindo um stop loss antes abaixo desses fundos aqui, tá? Dos 1.550. Então, se for por aqui por baixo, eu vou estar atento para uma captação de liquidez para buscar uma compra no Ethereum. Então, pensando na paridade do USDT, esses são os dois pontos que eu fico atento e chamo muito a atenção de vocês para qual lado esse range romper. Para qual lado romper, acredito que deve definir a tendência do Ether para os próximos dias. Um rompimento para baixo aqui, desde que seja um rompimento verdadeiro, fechando abaixo dos 1.500, eu acredito que pode levar a gente a ter um movimento mais forte. Muito provavelmente, se isso acontecer, o Bitcoin deve estar perdendo um suporte dos $25.000. E isso levaria a gente lá embaixo do range, tá? Então, eu só vejo suporte relevante se a gente perder esse range atual, talvez lá nos 1.200. Talvez aqui na faixa de liquidez, tal, dos 1.300 e pouco, pode ser. As relevantes, 1.200, tá? Beleza. E, ao mesmo tempo, se a gente escapulir para cima, a gente estaria rompendo esse padrãozinho para cima, né? Eu coloquei 1.800 aí no título do vídeo, né, na thumb, mas acredito que seria interessante um pivô aqui acima dos 1.877. A gente ganhar o ponto de controle dessa queda, que eu não vi ainda, mas deve estar aqui. Exato, está aqui nos 1.850. Então seria interessante a gente ganhar esse nível para gritar e vamos continuar subindo com Ether e renovar topo. Enquanto não,
complicado pensar dessa maneira. Sinceramente, estou extremamente neutro aqui no Ethereum na paridade USDT. Fico atento a essas partes extremas do range para a gente estar buscando alguma operação. Beleza? Agora chegou um dos pontos mais importantes desse vídeo, que é basicamente o Ethereum contra o Bitcoin. Tá? E a partir desse momento do vídeo, é um complemento a esse primeiro vídeo que a gente fez aqui no canal, que é 3 motivos para as altcoins continuarem caindo até 2024. Eu aconselho você dar uma olhada nesse vídeo, tá? Eu falo aqui o comportamento do Ethereum no início de bull markets, como ele se comporta e como ele vem se comportando até agora. A gente fez diversas comparações. Essas linhas aqui nas verticais é sobre o passado, tá? Então eu comentei bastante lá nesse vídeo. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá. Esse vídeo agora é um complemento, beleza? Então, naquele vídeo lá, basicamente, eu comento que a maior probabilidade é que a gente continue essa queda aqui no Ethereum contra o Bitcoin, já que foi dessa forma que o Ethereum se comportou no passado, no início de bull markets, e devido a toda a incerteza macroeconômica, muito provavelmente era isso que terminaria acontecendo. Esses foram os meus argumentos para a continuação da queda do Ethereum contra o Bitcoin e, consequentemente, das altcoins também contra o Bitcoin. Mas a gente tem que ter em mente que o Ethereum nesse momento está numa faixa de extremo suporte, tá? Que é basicamente o 0,68 da sonda impulsiva. Dá para considerar que a gente está segurando aqui nesse nível ainda, tá? No 0,68 da sonda impulsiva, em confluência com 100% de expansão desta onda aqui de trás, tá? Então, exatamente nesse nível aí de suporte. Além disso, estamos no fundo dessa bullish falling wedge que vem sendo formada aqui no Ethereum, inclusive com divergências bullish aqui no fundo. Então, na minha visão, estamos num ponto extremamente decisivo aqui para o Ethereum, não só para o Ethereum, mas para diversas altcoins. Vou comentar o porquê acredito nisso, tá? Então, basicamente, se a gente rompe esse padrão para baixo, olha, muito provavelmente a gente, perdendo suporte, vamos buscar aqui os 5.400 ou até os 5.000 satoshis. E tem uma porcentagem boa até lá, tá? Se o Ethereum fazer essa queda aí, muito provavelmente as altcoins devem sangrar bastante contra o BTC. Então, basicamente, se a gente segurar aqui, nossa, seria um momento de out-season, nem que seja uma mini out-season para as altcoins contra o Bitcoin. E se a gente perder aqui, nossa, podemos ter o sangue aí, mais sangue nas altas. E eu costumo dizer que o mercado dá dicas, e não só o Ethereum que está numa faixa de suporte importante, mas também diversas outras altas, tá? Eu trouxe algumas aqui como exemplo. A AVE, por exemplo, ela está no fundo de um range, num prazo maior, num suporte do semanal. Então, assim como o Ethereum está no suporte, a AVE também está no suporte. A Matic também está no suporte. Se for para segurar, tem que ser aqui. Inclusive, está até montando uma estruturazinha legal no curto prazo aqui contra o Bitcoin. Isso é positivo. Então, ela também está no fundo do range. A Cardano, extremamente esticada essa panela de baixo. Aqui a gente já chegou no suporte bem relevante, deixando um enorme volume de fundo. Um volume que a gente não via há um bom tempo. Então, já há sinais aqui de possível fim da queda de algumas altas na paridade de BTC. Acho que um que vai ditar se a gente vai continuar essa queda ou vamos subir agora é basicamente o Ethereum, ele que historicamente liderou o movimento das altas e, na minha visão, tende a continuar fazendo isso, beleza? Então, estamos em um momento totalmente decisivo aqui. No início do ano, eu vinha comentando que a maior probabilidade é que as altas e o Ethereum perdessem valor. Isso aconteceu até agora, mas chega no momento que eu não tenho tanta margem para gritar que elas vão perder valor. Estão extremamente esticadas e a gente já viu o Ethereum em cima desse suporte. Basicamente, na minha visão, é esse suporte do Ethereum que ele está agora que vai decidir se a gente vai continuar caindo com as altas ou se vamos formar fundo e começar a subir a partir de agora. Beleza? Então, por hoje é só. A conclusão desse vídeo é que já é um momento interessante, tá? Para pôr ali o pé nas altcoins. Eu vinha falando mal das altas o ano todo, mas eu acredito que esse seja um momento já interessante para colocar um pezinho aí nas altas, claro, tendo muito caixa, caso o Ethereum perca esse suporte. Eu trabalho com stop,
né? Caso o Ethereum perca esse suporte, a gente pode ir muito mais abaixo. Então, traders e investidores, por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma opinião aí, se as altas vão subir a partir daqui ou vão continuar caindo, deixa aí no chat. Também, se não tiver nada para comentar, faz o seguinte, ó. Abre aí nos comentários e digita dessa maneira e envia. Vai ajudar o canal a crescer. Beleza? Então por hoje é isso. Agradeço a participação de todos e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.